bora. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fuji Talks, o podcast oficial da Fujifilme. E hoje é um dia muito especial porque a gente está aqui para falar do Março Lilás e também de mulheres na saúde, pelo nosso mês da mulher, né, que a gente comemora agora, e também é um mês de muita reflexão. E eu estou aqui com essa convidada para lá especial, que é a Ju, e eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Eu sou a Leandra, coordenadora da redação e redatora da Monk, parceira aqui da Fuji, e hoje estou representando a Fuji, mas queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse de você, o que você faz, por que você faz o que você faz também. Fala um pouquinho pra gente. Legal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Juliana Zerovici, eu sou Head de Inovação e Novos Negócios da Raia Drogasil. E minha trajetória eu sou formada em Administração de Empresas. Eu comecei minha trajetória no mercado financeiro, mas logo eu migrei para inovação e empreendedorismo. Eu trabalhei 5 anos na Endeavor, uma ONG que acelera empreendedores de alto potencial de crescimento. E depois eu fui morar em Tel Aviv, onde eu trabalhei num fundo de Venture Capital. E aí eu comecei a trabalhar com a Raia Drogasil num projeto para entender qual que era o futuro da farmácia. E aí a gente começou a fazer imersões para entender saúde, porque a gente entendia que o futuro da farmácia passava por resgatar a essência da farmácia de 30 anos atrás, quando o farmacêutico exercia um papel muito mais profundo do que simplesmente vender medicamento, e ele ia atender as pessoas muito mais para ajudá-las quando elas tinham uma dor de cabeça, uma dor de barriga e etc. E aí o futuro da farmácia era muito mais resgatar essa essência da farmácia com tecnologia, mas a gente precisava entender um pouco mais sobre saúde e quais eram as transformações que estavam acontecendo nesse mercado. Então a gente foi viajar um pouco do mundo afora, e isso incluía também o Brasil. Então a gente começou por Israel, depois a gente foi para a China, aí a gente veio para o Brasil e terminamos o ano no Vale do Silício. E aí eu fui para a Raia Drogasil para montar esse projeto do futuro da farmácia, que acabou virando a Vitat, um ecossistema que a gente montou, que é uma plataforma digital que vende produtos e serviços e conteúdo de saúde preventiva e de promoção da saúde, que são jornadas para ajudar as pessoas a cuidarem da saúde delas, como eu falei, muito nesse âmbito preventivo, muito no campo de saúde mental, sono, exercício físico e alimentação, como eu falei, através de jornadas que vendem produtos, serviços e muito conteúdo, mas muito através de parceiros, por isso um ecossistema, onde a gente fecha isso concentrando os dados das pessoas, que hoje é muito fragmentado. E aí eu passei 2 anos e meio construindo a Vitat, e no último ano e meio eu fui para a Raia Drogasil montar a área de Open Innovation, que é muito para entender dentro do core da Raia Drogasil onde existiam gargalos dentro de operações, ESG, expansão, logística, quais eram como era o dia a dia dessas áreas, onde existiam oportunidades e gargalos, e a gente poderia olhar para fora da empresa, buscar startups, e aí plugar essas startups para a gente fazer provas de conceitos, e aí dessas provas de conceito que desse certo, transformar isso em contratos comerciais. Nossa, é uma jornada e tanto, né? E fazendo tudo isso, assim, você pode ter certeza que você inspira muitas mulheres a inovarem, assim, ainda mais no mercado que provavelmente a gente sabe que é majoritariamente masculino, né? Então você ser essa mulher ali no meio de tantos, assim, é muito importante. E o que te motivou, assim, a começar nessa área mais da saúde? O que te fez fazer essa viagem, encontrar essas pessoas? O que você sentia? Na verdade, eu estava muito na área de inovação e empreendedorismo.
E aí, quando eu falei com a Redrogasil, e eles me falaram desse projeto da farmácia do futuro, eu fui muito mais porque eu conhecia o ecossistema israelense, e eles queriam começar por lá, e porque eu entendia muito de como grandes empresas estavam inovando, que era uma coisa que eles queriam estudar. E eu tinha estudado uma empresa de saúde, eu entendia como que era o sistema de saúde israelense. E aí eu tinha muitos contatos lá, então eu ajudei a montar essa imersão. E quando eu comecei a fazer a imersão, eu acabei me apaixonando pelo problema. Eu falei, nossa, isso aqui é incrível. E eu comecei a entender que a saúde preventiva era muito importante para o futuro, que o sistema estava indo muito mais para um caminho de fazer uma transição de sick care, isso no mundo inteiro, né? De sick care para health care. Que se todos os sistemas de saúde no mundo não passassem dessa mentalidade do sick care para uma mentalidade de health care, né? Deixa eu me cuidar para eu não ficar doente, tem uma bomba relógio aí que os sistemas públicos não aguentam, que as empresas privadas não aguentam pagar os planos de saúde, e aí vai ter um rombo muito grande dentro dos sistemas de saúde. E aí eu acabei me apaixonando por isso, até porque eu sempre tive um estilo de vida muito saudável, eu sempre cuidei da minha alimentação, eu sempre fiz bastante esporte, eu estava começando a cuidar da minha saúde mental também, então eu me identifiquei muito com o problema. Todo o combo, assim, né? A gente não pode esquecer também dessa parte da saúde mental, né? Sim, sono, eu sempre tive problema de sono também, então... sono é difícil, né? Ainda mais para empreendedor, né? Assim, muito. Você vive ligado no 220, né? É muito difícil desligar, é um problema que as pessoas não falam, mas é um problema muito grande. Muita gente tem problema de insônia, muita gente dorme mal, e aí durante o dia você acaba ficando... Não tem como você ficar bem se você não dormir bem. Sim, faz parte de tudo, né? E vai virando uma bola de neve. Tem gente que fala que o juro mais alto é o juro do sono, né? Se você não dorme, vai piorando, assim. Mas até pensando nisso, assim, nessa parte pessoal também da Ju pessoa, né? Que não é só tudo que você faz, assim, como líder, profissionalmente, mas também queria entender, assim, como que você consegue equilibrar na tua vida a Ju pessoa da Ju profissional, a pessoa física da pessoa jurídica. Eu não vou mentir, não é uma coisa fácil, principalmente para mulher. Eu acho que fica mais desafiador ainda quando você tem filho, né? Eu ainda não tenho, mas todo mundo fala, nasce um filho, nasce uma culpa, né? Porque como mulher, você tá no trabalho, você acha que você tem que estar com seu filho. Você tá com seu filho, você acha que você tem que estar no trabalho. Então, não é fácil, mas eu acho que antes de aceitar qualquer trabalho, você tem que pesquisar muito para onde você está indo, assim. Se é um lugar que preza a saúde feminina, que preza a feminilidade, entende o papel da mulher. Porque, assim, quer queira, quer não, a mulher é diferente do homem. A mulher, biologicamente, eu digo. A mulher tem suas necessidades, a mulher tem uma necessidade. Assim, tem fases, tem ciclos, a mulher quer ser mãe. Então, eu sempre busquei pesquisar se para onde eu estava indo era um lugar que aceitava e entendia esse papel da mulher na sociedade, no trabalho, e aceitava isso. E aí eu me sentia confortável em ir para esse lugar. Porque eu acredito muito que o lugar para onde você está indo faz toda a diferença, assim. E eu acredito que tem que ser um lugar que aceite as necessidades da mulher. Sim, respeite o seu tempo. Respeite, exatamente. A gente, como a gente falou que é cíclica, né? Tem toda essa questão, assim, hormonal também, né? Dos dias, de como a gente está se sentindo. E isso afeta totalmente a nossa produtividade. Então, acho que também entender e saber se abraçar, assim, nesses momentos... Acho que os homens, eles não fazem ideia do que é a gente trabalhar com cólica. Não fazem ideia. Até tem aqueles testes que fazem, que eles colocam choques, né, na barriga do homem para ele sentir o que é a cólica, eles não aguentam, assim. E a mulher é muito resistente. A mulher é uma super-herói. Super resistente à dor. Eu também não tive filho ainda, mas
a gente sabe, né, a dor do parto. Então, enfim, tem N coisas e a gente mesmo assim continua firme e buscando até hoje o nosso lugar no mercado de trabalho cada vez melhor, tem uma evolução, né, mas ainda assim buscando muito ocupar todos os lugares. Então, estar em posição de liderança, inspirando outras meninas, tudo isso é muito, muito importante e eu fico muito feliz com isso, assim. E assim, eu sinto que eu realmente tenho sentido que cada vez mais as empresas, muitos lugares têm buscado mulheres para estarem em posições de liderança. Sim. Então, toda vez que eu sou convidada para alguma coisa, eu sinto que eles estão buscando mulheres para contar uma história, para estar numa posição, que eles estão valorizando a mulher muito mais. E aí eu sinto que ser mulher nesse momento está muito a favor. É uma vantagem competitiva. E eu acho ótimo, né? Acho que a gente tem que aproveitar. A gente, finalmente, né? Finalmente. Algo a nosso favor. Algo a nosso favor, depois de tantos desafios. Mas realmente isso é muito importante, assim. E você sente que consegue criar momentos no teu dia, assim, pra você cuidar de você? Não só a questão da saúde física, assim, como você comentou, mas da saúde mental, você faz meditação, você tem alguma dica de alguma coisa que você faz? Sim, eu faço yoga todos os dias. Ai, amo. Eu acho super importante você ter você fazer algum tipo de esporte, algum tipo de meditação que você esteja presente. Eu sou muito agitada, eu sou muito dispersa, então você fazer algum tipo de esporte que é grounding, que te obriga a estar lá, eu acho, pra mim é muito importante, pelo menos. Então, porque depois disso você já entra na rotina e aí sua cabeça já vai para outro lugar, né? Então, e no yoga ele não me permite não estar presente. Porque senão eu vou quebrar meu pescoço. Que horror. Mas não tem como, assim. Então, pra mim o yoga é muito... O teu momentinho. O meu momento, exatamente. E é apaziguante, assim. Porque pra mim meditar é difícil. Apesar de... Eu já tentei muitas vezes, tem fases que eu consigo, mas não é uma coisa que pra mim é constante. Mas, assim, quem consegue, eu tiro meu chapéu e eu queria muito conseguir. Essa é a verdade, mas não é sempre que eu consigo. Eu acho que yoga também é uma forma de meditação, assim, faz muito bem pra gente. Até a própria natação, né, que faz muito bem pra saúde do corpo todo, assim, mas tem essa coisa de te colocar no presente, assim, de te forçar a estar ali e esquecer tudo. Então, acho que todo esporte que te força a estar lá, sem pensar em outra coisa, seja yoga, seja tênis, assim, esportes que te obrigam a estar muito concentrado. Natação você pode estar pensando em outra coisa, corrida você pode estar pensando em outra coisa. Se bem que isso é pra mim, mas tem pessoas que falam, não, pra mim é super meditativo. Pra mim é. Então, tanto faz o que eu acho. Acho que é importante você fazer algum esporte. Eu acho que... E aí vai de mulher pra mulher. Eu sou super vaidosa, então ter um tempo pra cuidar de mim. Parece idiota, mas... durante a semana, você pegar 1 hora e fazer só unha... Seja o que for, pra cada mulher tem alguma coisa, mas... Você sentir que você tá cuidado, eu acho importante, assim. E aí pra cada mulher tem uma coisa. Tem épocas que eu também não preciso fazer. Então, eu acho isso importante, assim. E aí, eu também sempre trabalhei com metas, com saber o que são meus entregáveis, o que eu tenho que fazer. E aí, eu sempre entreguei isso. Independente de quantas horas eu trabalho, se eu tô lá, se eu não tô. Eu acredito muito em metas entregáveis. Tem que entregar comprometimento. Tem que entregar o que eu tenho que entregar. E eu sempre entreguei, eu nunca deixei a peteca cair. Então, eu acho isso super importante. Claro, você tem que dar o exemplo. Isso não é menos importante. Mas eu acho que o principal é você não deixar a peteca cair. E você também não deixar de fazer as coisas que são importantes pra você. É um equilíbrio, assim, né? Aquela questão que a gente fala de segurar todos os pratinhos ali, a vida pessoal, profissional. Eu vou, como você falou, vou me cuidar, fazer minha unha. Pra algumas pessoas nem é uma questão de vaidade, é uma questão realmente de
auto-amor, assim, né? Autoestima, é um auto-amor, momentinho, de você se sentir cuidado. Sim. Parece idiota, mas pra mulher não é. Acho que vai de cada um. Tem gente que vai assistir um filme e é aquele meu momento. E tem gente que vai ser, eu vou arrumar meu cabelo. Eu, por exemplo, pinto meu cabelo colorido. E se sentir melhor. Então, acho que faz parte, assim, tudo isso, desse equilíbrio. E o que você falou é muito importante do comprometimento, porque você ser vaidosa e ser uma mulher super comprometida, super forte, super esforçada, caminham juntos, assim. Acho que a gente teve estigmas na nossa sociedade muito fortes de que ou era isso ou era aquilo, né? A mulher de negócios não se cuida. A mulher que se cuida é fútil. Então, eu acho que... Ou a mulher que trabalha muito não tem família. Acho que não existe isso. É muito importante, assim, esse equilíbrio. E até puxando um pouco do próximo papo, que a gente vai falar de prevenção também, a minha mãe, eu nasci com leucemia. E aí a minha mãe, ela parou tudo, assim, pra cuidar de mim. E na época ela não queria contar pras pessoas, assim, porque ela não queria essa pressão, assim, né, em cima. E ela não contou pra mim também. Eu fui saber só quando eu já tava curada. E ela ter largado a profissão dela, assim, né, ela é formada em economia, hoje é professora de matemática. Hoje eu entendo, assim, por quê? Porque o filho tem esse peso, assim, né, a mãe acaba largando tudo pra cuidar do filho. Mas eu admiro ainda mais ela, sabe? Porque eu sei a mulher que ela, é muito forte. Ela voltou, mesmo passando por tudo que com certeza foi mais difícil pra ela do que pra mim na época, porque eu nem tava entendendo. Mas ela me doou a medula também, que é muito importante. Gente, pesquisem sobre doação de medula. E aí ficou tudo bem. Bonita essa história. Obrigada. Quando eu tinha 10 anos, assim, ficou tudo bem. E até hoje tudo bem, assim, nesse quesito. Até é uma coisa muito importante a gente falar desse tipo de prevenção, mas o ponto que eu me lembrei, assim, é essa vivência das nossas mães, avós, tudo isso a gente carrega com a gente, sabe? Sim. E a gente também, no nosso trabalho, a gente honra elas, né? Então, assim, quando você diz eu me comprometo, eu não me comprometo só por mim, mas também por elas. Por tudo que elas fizeram por a gente, assim, pra gente estar aqui hoje, né? Isso é muito importante, assim. Eu acredito muito, até o tipo de terapia que eu faço é de constelação, né? Que, sei. Eu não sei, pra quem não conhece, é que muita coisa do que você é, porque você carrega coisas dos seus antepassados. E muitas dessas coisas são boas e muitas dessas coisas não te servem mais. E a constelação é justamente para você tirar o que não serve mais e guardar o que é positivo. E, enfim, a minha família é uma família muito unida, muito forte, e eu carrego muitas dessas coisas. Então, pra mim faz muito sentido fazer esse tipo de terapia que é de constelação. E aí, falando um pouco de saúde, como eu falei, a gente estudou muito saúde preventiva, né? Porque é o que faz sentido num ambiente da farmácia, e eu tô na Raia Drogasil, e é o que a gente focou. E aí, que a gente chegou à conclusão e que estuda-se, né? Que faz muita diferença se cuidar desses 4 pilares: alimentação, exercício físico, saúde mental e sono. Que as chances de você ficar doente são muito menores quando você cuida desses 4 pilares. Claro, não de uma condição crônica, que você tem predisposição genética e etc., mas de coisas do dia a dia, você diminui muito as chances de você ter qualquer coisa cuidando desses 4 pilares, assim, é tipo 80%, um número muito alto. Aumenta a imunidade, né? Isso é muito importante, assim, pra gente que vive na correria também, né? Ficar doente acaba sendo um problema, né? Sim, é um super ficar problema. gripado, uma simples gripe às vezes é um problema. Então é bem importante isso mesmo. E essa parte preventiva acho que se relaciona muito a também o Março Lilás, que a gente está agora, até a camisetinha lilás do Março Lilás, que é esse mês de prevenção ao câncer de colo de útero, né? Que é muito, muito importante a gente falar sobre isso também. Às vezes a gente esquece que não é só ir no médico fazer exames, o que é muito, muito importante para o diagnóstico precoce, né? Fazer check-up. Fazer check-up, isso é muito importante, mas essa base que você falou também
esses 4 pilares são essenciais, assim. Acho que é um conjunto muito das duas coisas, assim, você fazer os check-ups, os exames de rotina, e aí, porque isso pega a parte que essas outras coisas não pegam, né, que é coisas que você vai ter no dia a dia, que você consegue evitar, mas eu acho que toda essa parte genética e que você tem predisposição, os exames de rotina e de check-up pegam também, né? Então você tem muita chance de não desenvolver doenças que você tem predisposição a ter. Porque você já está prevenindo ali, se cuidando de alguma forma, está precavido ali, né, nesse sentido. E até tem alguns dados aqui na nossa produção, eu vou ler aqui, que são bem importantes, assim, sobre esse Março Lilás, que é sobre o câncer de colo de útero, é o 3º tipo de câncer mais comum entre mulheres no mundo e é a 4ª causa de morte por câncer no Brasil. Então, assim, é um dado forte, assim, né, de a gente levar em consideração mesmo, falar com todas as mulheres que estão à nossa volta, e quem está assistindo aí, que for mulher, marca o exame, vai se cuidar, porque realmente a gente fala de forma leve, mas o papo é sério. A estimativa do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, para 2022, ano passado, foi de 16.590 casos novos de câncer no Brasil, de colo de útero. Então, é esse ponto que eu acho que a gente tem que falar muito. Às vezes a gente fala muito com as mulheres sobre mamografia e tal, e esquece de falar com as mulheres mais novas também, sabe? Sim. Então, na adolescência é importante também a gente se prevenir e procurar ajuda, né? A gente procurar ir no médico. Saber se você tem predisposição, né? Se conhecer, assim, entender. É super evitável, né? Então, é muito importante isso, até falar com todas as idades, né? Pra gente não deixar. E a FUJA, ela tem muitas soluções, assim, pra área médica, né? E a gente sempre tá abordando essas campanhas de conscientização do câncer, porque realmente, assim, não é da boca para fora o Março Lilás. É bem importante a gente sempre trazer, tocar nessa tecla. Pode ser que todo mundo saiba que tem esses pilares, alimentação, exercício, pode ser, mas às vezes é um lembrete desses que dá um estalo e a pessoa vai lá e marca o exame e muda a vida dela, né? Tem o tempo do diagnóstico precoce para viver melhor, assim, então... E até saber o seu histórico familiar, né? Saber se alguém teve, se você... Que aí te incentiva a fazer esses exames. Então, pesquisar seu histórico familiar também é super importante. Sim, bem importante mesmo. E até nisso que a gente estava falando das fases, assim, né? Da adolescência, da vida adulta... E a gente sempre teve muito, eu e minha irmã, o punch de trabalho, assim, do meu pai. É uma mistura dos dois. Então, e a minha mãe sempre trabalhou muito, assim, então, sempre, assim, a gente nunca olhou, a gente sempre teve o exemplo de dentro de casa, e aí eu falo a gente porque eu e minha irmã. E assim, sempre gostamos de trabalhar, a gente sempre encontrou alguma coisa que a gente gostava de fazer, e o trabalho sempre foi uma coisa assim, óbvia, e claro, tem épocas que você não tá tão feliz, que você não tá gostando do que você faz, principalmente no começo, mas depois quando você encaixa, é uma coisa que é muito prazerosa, né? Você sente que você tá realizando, que você tá construindo, que você tá fazendo uma coisa, então acaba virando algo super importante na sua vida, um pilar super importante. E eu acho que cada vez mais,
não era comum, há 20, 30 anos atrás, a mulher não parar de trabalhar. Mas eu acho muito importante hoje a mulher não parar de trabalhar e ter uma ocupação para sempre. Porque senão a mulher fica com a cabeça vazia e aí não tem nada pior. Sim, é que faz parte, né, da nossa vida, assim. Faz parte. A gente se enxerga muito nesse lugar, assim, acho que principalmente quem consegue trabalhar com o que gosta, que não é todo mundo, a gente sabe, né? Mas quem consegue trabalhar com o que gosta acaba trazendo isso muito como uma satisfação pessoal, a parte profissional. Eu tô bem no meu trabalho, eu tô bem na minha vida, assim. Então, eu acho também bem importante essa questão, assim, de trabalhar. Também tenho isso muito do meu pai, assim, que ele sempre me incentivou muito. Meu pai era lojista, ele era aquele cara que não fechava nem no Natal, assim, sabe? Mas isso me mostrou muito dessa garra, da importância, assim, e a minha mãe também, essa garra de você ir atrás do que você quer, assim, né? E essa parte de inspiração, eu sinto que cada vez mais, assim, com as redes sociais também a gente pode ter acesso. Por exemplo, uma conversa como essa, né? Ou, por exemplo, as palestras que você dá, às vezes, em alguns lugares, outras pessoas terem acesso e verem que é possível seguir esse caminho, essa carreira, e se verem nesse lugar também de representatividade, né? Total. E é normal você fazer coisas que você não gosta, assim, sim, também, por um tempo, e depois você se encontrar em outras coisas. O importante é você sempre se esforçar para você conseguir chegar em algum lugar que você goste. Porque depois o trabalho vira algo que flui. É verdade. E todo mundo passa por uma fase de fazer algo que não gosta. Às vezes até gostando muito que você faz coisas que não gosta para fazer acontecer, né? Aquilo ali que você quer. Então, realmente, é bem importante. E até eu vi no Instagram que o nome é Todas Group, que eu acho bem legal, inclusive indico para seguirem, que falava que as lideranças femininas, elas retêm mais talentos na empresa. Então, essa parte, assim, da gente se inspirar nas pessoas e também de saber entender as vulnerabilidades delas, assim, né? O que elas gostam, o que elas não gostam de fazer, o que elas são boas, onde elas não se sentem tão boas. Isso é muito importante, assim, você vê, faz diferença no resultado final, na receita, né? Reter mais talentos na empresa quer dizer que também está tendo mais lucro para a empresa, né? É super importante. Então, assim, eu queria saber de você, assim, essa parte de líder, como que você vê, quais são os desafios que você enfrenta, principalmente trabalhando com mulheres, assim, porque, por exemplo, eu sou coordenadora ali da redação da Monk, e uma coisa que eu sinto que todas as mulheres costumam ter é muito uma síndrome da impostora, né, de não se ver tão boa quanto é, então não ver o próprio talento tanto quanto é. E a gente sempre está se puxando assim de você é boa, você está conseguindo fazer, porque essa segurança a gente acaba conquistando com o tempo, né? Sim. E eu queria entender se você sente isso também no teu time, como que é? Acho que sim, sempre tem isso, sempre tem um pouco de insegurança. Eu acho muito importante um puxar o outro, sabe? Elogiar quando o outro foi bem, comemorar quando tiveram conquistas. Eu acho isso que a gente acaba se acostumando a não comemorar. Então acho que isso é bem importante. E aí, no quesito de liderança, eu acho que a mulher tem mais paciência de desenvolver o próximo. E aí, isso é fazer one-on-ones toda semana, de falar o que tá dando certo, o que não tá, de oferecer ajuda. Eu acho que a mulher tem mais paciência de pegar e sem se intrometer no trabalho do outro. Assim, eu, pelo menos, gosto de dar muita pista pro meu time fazer, pro meu time voar. Eu não gosto de ficar me intrometendo muito, mas eu gosto de estar lá pra quando o time precisa de ajuda. Sim. Eu acho isso super importante. Mas eu gosto de dar liberdade pras pessoas. Mas toda semana eu tô lá e falo, tá, como tem umas coisas? O que tá acontecendo? Onde você precisa de ajuda? Toda semana eu faço questão de sentar com todo mundo. Tá presente, assim. Né? Sim. De um jeito... E talvez até isso eu peguei da minha mãe. A minha mãe sempre trabalhou bastante. Mas ela sempre se fez muito presente, sabe? Durante a minha infância. Sempre.
Mas ela não era a mãe que buscava na escola, que tava lá o tempo todo fisicamente. E eu também não sou, como líder. Que, sabe, tá em todas as reuniões, que tá intrometida em tudo. Não sou. Porque eu gosto que meu time se vire. Mas, se precisar de alguma coisa, eu tô lá. Sim, é um porto seguro também, né? Sim. Eu acho que essa autonomia é muito importante. Se a gente ficar sempre nas rédeas, assim, a gente não cresce, né? Não cresce. Não se desafia também. E aí eu gosto... Aí o pessoal sempre... O meu time especial sempre pede feedback, sempre pede conselhos pra se desenvolver. Então, assim, eu paro muito e faço... E gosto dessa parte também. Eu acho que a mulher tem mais paciência, em geral. Sim. Do que os homens. Os homens não gostam muito desse mimimi, né? Papo mais de sensibilidade e vulnerabilidade. É porque entender essas vulnerabilidades é justamente o que torna a gente mais forte. Acho que às vezes é o que falta. Totalmente. Né? No homem entender isso, que onde ele sente que talvez seja a maior fraqueza dele, é ali que ele tem que conversar sobre aquilo para conseguir melhorar. E quando você se abre e é vulnerável, você acaba criando mais intimidade com o outro. E aí eu acho que isso é muito positivo. Uma conexão. Exato, para criar uma conexão, para criar um vínculo, um laço. E eu acho que para um trabalho em time, em grupo, eu acho que isso é bem importante. Eu acredito muito na colaboração. Sim, demais. Faz total diferença, assim. Às vezes você tá muito acostumado também a fazer um trabalho sozinho, do seu jeito, com o seu olhar. E quando vem uma pessoa com outra perspectiva, já te traz uma grande diferença, assim. E principalmente em times de mulheres, assim, quando a gente tá em um time de mulheres, a gente acaba falando bastante, assim, né? E as ideias fluem. Sim. E a gente acaba, talvez, tendo uma empatia natural até, né? Pra conversar, assim, como se num olhar a gente já se entendesse. Então, eu acho que é sempre muito bom, assim, colaborar com mulheres e estar num time, assim, crescendo juntas. É muito bom. E como que são as tuas experiências, assim, nesses times? Você se sente mais líder? Você se sente aprendendo com eles também? Eu acho que sempre é uma via de mão dupla, assim. Eu acho que várias vezes eu dou o direcionamento e eu sei qual que é meu papel, mas eu sinto que eu também aprendo muito com o pessoal, assim, sabe? Eu sei quais são minhas fraquezas. Então eu sei no que eu preciso me cercar de pessoas que são melhores do que eu. Sim. Então isso é bem importante na hora de eu montar o time, na hora de eu sei assim, eu sei exatamente quais são minhas fraquezas. Então, quando eu vou montar o time, eu sempre quero trazer pessoas que são melhores do que eu, principalmente nesses quesitos que eu sei que não são minhas fortalezas. E eu acredito muito num modelo diferente do que a gente está acostumado na escola, assim, que você é muito bom, por exemplo, em matemática, em exatas e mais ou menos em humanas. E a escola fica te obrigando a estudar humanas. Eu acredito mais que você tem que fortalecer as suas exatas e brilhar naquilo que você é bom. Sim. E se cercar de pessoas que são bons em humanas. São bons em humanas. Pra equilibrar, exatamente. Porque senão você fica batendo numa tecla que você é mais ou menos e deixa de investir numa tecla que você é brilhante, acho que não faz tanto sentido. Faz muito sentido isso, assim. Até hoje tava tendo um exemplo que uma amiga tava falando de coisas assim, de finanças, né? E aí a gente falou, fala com tal pessoa, que é a Fernanda, ela entende total, em 30 segundos ela resolve o problema. E é isso, assim, às vezes a gente não vai saber uma coisa, mas também não precisa ficar se culpando e não, tá se tudo lamentando. certo, você sabe outra. Você sabe outra que você vai resolver em 30 segundos, mas pô, você vai ficar quebrando sua cabeça pra resolver uma coisa de finanças que você não domina? Pra quê? Vai procurar alguém que sabe, né? E muita gente está disposta a ajudar também. Acho que hoje em dia muita gente tem uma cabeça muito mais colaborativa do que competitiva. Até, falamos juntas. Mas eu acho que essa era da competição vai cada vez ficar pra trás, assim. Porque a gente tá entendendo que faz mais sentido andar juntas, né? Que a gente vai mais longe. Então, isso é muito importante. E eu queria te dar um presente, que na verdade é um presente da Fuji, que é essas flores, em homenagem obrigada ao mês da mulher. Muito obrigada.
Que lindas. Tem também um kitzinho de caneca que depois a gente vai entregar pra você, essa caneca linda. Que lindas, obrigada. Da Fuji. Inclusive, se quiser tomar tua água, pode ficar à vontade, tá? Obrigada. Só não vou te oferecer uma foto da Stax, que ela tá muito lindinha aqui, paradinha aqui. Mas, é um mimo apenas, né? Mas é bem importante. Não, são o lindas. carinho da Fuji pra você. Nossa convidada. E não adianta, a mulher sempre gosta de flores, né? A gente gosta de receber. É um mimo, né? E eu queria, assim, que você falasse um pouco, alguma dica pra alguma mulher que tá assistindo a gente e que gostaria, talvez, de seguir a mesma carreira que você, sabe? Sim. Eu acho que para você ter esse equilíbrio de trabalho e vida pessoal, como eu falei, sempre pesquisar muito o lugar onde você está indo, que entende esse papel da mulher no trabalho e na vida pessoal. Então, eu acho isso muito importante, é uma coisa que eu sempre fiz, porque eu acredito que a mulher é diferente do homem, ponto. Eu acredito muito também na saúde preventiva, então, assim, eu sempre cuidei muito da minha saúde, no sentido de alimentação, exercício físico. Sono é um desafio constante na minha vida. Eu sempre tenho que olhar para o meu sono, porque não é uma coisa trivial, não é óbvia para mim como é a alimentação. Exercício físico também é um negócio que eu sempre tenho que ficar me puxando e etc, mas, enfim, já é um pouco mais natural e é mais fácil de eu me puxar. E saúde mental também eu olho, eu faço terapia há muitos anos e eu acho que é uma coisa pra vida, eu acho que é uma coisa que deveria ser obrigatória para todas as pessoas. Então, assim, esses são muito importante, assim, esses são meus dois principais conselhos, além de, enfim, como a gente falou aqui, sempre estar olhando para o outro lado da saúde, que é um pouco mais, que é denso, mas também muito importante, de você fazer check-up, exames e etc. Mas o que depende de nós, assim, não deixar a peteca cair. E quando você estiver olhando para o trabalho, ir para um lugar que combina muito com você. Que preza essa individualidade da mulher. Com o tempo, assim, você foi cada vez mais participando de podcasts como esse, mas também de palestras e tudo mais. E isso foi acontecendo naturalmente, assim, na sua vida? Ou foi algo que você começou a se preparar, estudar mais a comunicação? Porque eu acho que esse caminho também, de te colocar mais em destaque, assim, nem sempre é fácil, assim. E queria saber como que foi pra você. Posso falar que foi sem querer? É um negócio que eu não planejei, mas que eu gosto bastante de fazer. Eu sempre fui muito comunicativa, desinibida, nunca fui uma pessoa envergonhada, assim. E aí eu comecei aí me chamaram pra outro, e outro, e aí eu fui fazendo. E é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Como eu tenho facilidade de me comunicar, não tenho vergonha, é um negócio que eu acabo fazendo com naturalidade. E é uma coisa que eu nunca estudei, assim, e nunca foi fluido, assim, na minha vida. Mas eu tava pensando nisso outro dia, o quanto eu tenho feito bastante palestra e podcast, e que é uma coisa que eu tenho curtido fazer, assim. Que legal. Você fala de vários assuntos diferentes com muita naturalidade, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim. E durante a tua carreira, assim, eu não sei se você encontrou alguns desafios nesse sentido de ser ouvida, de se comunicar no meio de, às vezes, uma reunião cheia de homens. Nossa! Eu vou falar, isso é uma coisa que me ajudou muito, ser comunicativa, ser desinibida, porque eu nunca tive vergonha de colocar meu ponto de vista numa reunião com gente mais velha, com gente em cargos muito mais altos que o meu. Eu era até um pouco destemida demais, eu diria. Mas não adianta, é da minha personalidade, assim. Porque muito cedo, até isso começou na Endeavor, eu fui exposta eu ajudei a montar uma nova fonte de receita para Endeavor com pessoas físicas, que eram os grandes empreendedores brasileiros. E os grandes empreendedores brasileiros são muito sêniores, são pessoas muito importantes e tal.
Então eu era exposta a sentar numa mesa com pessoas muito sêniores quando eu era muito nova. E eu não podia ter vergonha, eu não podia me colocar num lugar de me sentir inferior a essas pessoas. E eu tinha que bater um papo de igual para igual. Então, eu acho que isso me ajudou a criar um certo nível de maturidade quando eu tinha 24, 25 anos. E me ajudou, quando eu entrei para o mundo corporativo, a navegar melhor, a não ter vergonha de colocar minha opinião. E quando você não tem vergonha, por mais que a sua opinião seja diferente, não esteja certa, quando você fala com propriedade, ela é respeitada. Por mais que não seja acatada. Tanto faz. Acho que é importante você colocar a sua opinião, do que você ficar calado, do que você não colocar a sua opinião. Se você ficar muito quieto, as pessoas vão achar, pô, ela não fala, ela não opina. Então, assim, eu acho importante você, quem não tem isso naturalmente, praticar. E até um lugar que eu tenho me envolvido bastante é uma universidade chamada Link Business School. E é uma universidade que é para quem quer empreender. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que ela foca muito em people skills. Que é desenvolver esse lado humano de argumentação, de comunicação, de soft skills, que é uma coisa que a gente não é treinado hoje em dia. A gente é muito mais treinado para a parte de hard skills. Técnica, mas é uma coisa que é mais fácil de desenvolver do que o lado dos soft skills, que é uma coisa que a gente não é treinado para. Então, quem não tem esse lado, eu aconselho muito a procurar ajuda para desenvolver. Eu acho que é bem importante. É a autoconfiança, assim, né? Que a gente vai construindo com o tempo, mas também pode ser, às vezes, no medo, justamente. E, assim, eu sou uma pessoa que, por trás de tudo, não é autoconfiante. De verdade, eu sempre tinha um lado muito inseguro. Mas eu nunca deixei mostrar. Essa é a verdade. Quem me vê acha que é mentira. Não é mentira. Por trás de tudo eu tenho um lado super inseguro. Mas eu falo assim, gente, tipo, é isso, é o que eu sou, é o que tem. E apesar disso eu sempre fui muito comunicativa. Então eu não me deixo intimidar, apesar de ter esse lado inseguro. Assim, eu sou uma pessoa que tem vergonha de pegar e ouvir o que eu vou falar depois. De ouvir o que eu falei depois. Mas eu não me intimido em vir aqui e falar, por exemplo. Sim. Eu acho isso muito libertador, assim. E até posso te dizer que eu realmente não imaginava que você poderia ter alguma insegurança. Claro que todo mundo tem. Mas, assim, eu conheci você no case e, pra mim, uma mulher, assim, brilhante, assim, sabe? Super insegura. Brilhante, olhando, assim. Sendo vulnerável, que nem a gente falou, super insegura. Super insegura. E, assim, eu acho que é normal porque todo mundo tem esse lado também, mas é muito importante demonstrar essa força pra gente conseguir chegar onde a gente quer. E até uma dica, aquela hora que você deu uma dica, se eu fosse dar uma, eu daria de justamente se colocar em lugares que mesmo que não sejam confortáveis, que te deem isso medo. É super importante. Se coloque, porque às vezes a gente procura paz no conforto, mas às vezes a paz está no lugar justamente que parece desconfortável, né? Você atravessa aquilo ali. Eu agora tô chegando em São Paulo, vindo de uma cidade pequena, assim, e pensando que isso seria um grande baque, uma grande coisa, mas um sonho também, né? Morar aqui numa cidade com muitas oportunidades. E até não tenho tantos exemplos assim, mas tenho um na minha família de uma mulher que me inspirou a vir pra cá também. Então, passar por isso me fez ver que eu posso encontrar muita minha paz aqui, sabe? Sim. E mesmo que eu tivesse com medo e tudo mais, eu vou com medo mesmo. Tem que ir com medo. Entendendo no meio do caminho e a gente vai se virando, né? Tem que ir com medo, assim. Eu sempre tive medo de tudo, mas eu não sei, eu guardo esse medo numa caixinha. E vou lá. Eu tenho que esquecer dele e vai, assim. Sim. Só vai. Depois a gente vê. Porque aquela famosa frase, quem arrisca não petisca. Sim.
Se você ficar sempre se colocando numa zona de conforto, acho que você não chega a lugar nenhum. Então, eu acredito muito nisso. A gente tem que se dar a oportunidade de errar também, né? Beleza, se der errado, deu errado e eu vou dar um jeito, eu vou contornar a situação, e se der certo também pode dar muito certo, né? Se arriscar. Assim, eu preciso walk the talk do que eu faço, né? Eu trabalho com inovação. Inovação você tem que ir, errar, testar, errar, voltar. Ir, testar, errar mais um pouco, voltar. Até você acertar. Aí você vai. Mas assim, você erra bastante antes de acertar, então... Faz parte. Faz parte, é isso. Os cientistas também erram bastante. E a gente fica sabendo no final só do que deu certo. Quando você olha pra todas as histórias, você acha que é uma linear de sucesso. E na verdade, são histórias caóticas que depois deram certo. Deram certo, a gente tem que pensar nisso. E muitas de fracasso que a gente nem fica sabendo. E às vezes é um fracasso em um lugar que vai ser um sucesso em outro lugar também, né? Faz parte. São percalços. A gente tem alguma pergunta no chat? Só elogios. Só elogios. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É muito importante, assim, estar perto de mulheres, tendo esses debates, assim, que muitas vezes a gente vai vivendo e deixa para depois, né? Mas isso, pelo menos, me inspira muito e eu acredito que pode inspirar muitas mulheres que estão nos assistindo. A gente tem várias mulheres aqui na sala, eu fico muito feliz, mulheres aqui da Fuji, fico muito feliz de estar em um lugar assim, ocupado. Eu espero que a gente ocupe cada vez mais lugares e que tenham mais Jus por aí para nos inspirar, para brilhar muito, assim. Somos duas, né? E... Ju, eu queria que você falasse onde te encontrar, assim, nas tuas redes, pro pessoal te seguir também. Legal. Acho que no LinkedIn, Juliana Oizerovici, meu sobrenome não é tão fácil, mas é... Oizerovici? Tipo de oi, zero, vice, de V-I-C-I no final. Então, quem quiser me manda uma mensagem e tal, me adiciona lá, que, enfim, eu sou responsiva. Beleza. Eu tenho mais um presentinho pra te dar, que eu queria te dar o meu livro, se me permitirem. Nossa, será um prazer. Já tem um livro? Eu tenho um livro. Que legal. É um livro de poesias, que é Delírio de um Coração Ansioso. Uau! Intenso. Que prazer, tão honrada. Queria te dar de presente, porque esse livro fala muito sobre mulher. Então, ele foi escrito inspirado em várias mulheres, assim, e na nossa força, nas nossas fases, eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo. Então, que lindo! Por isso eu queria te trazer. Espero muito que você goste. Depois eu deixo um recadinho ali também pra você. Nossa, que lindo! Obrigada! Nada! E agora agradecendo o pessoal, né, que ficou até o final. Muito obrigada! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, e que estejam aqui no nosso próximo Talks by Fujifilm. Eu queria que vocês deixassem o like, por favor, se inscrevessem no canal, que é muito, muito importante pra gente crescer e pra vocês receberem mais do nosso conteúdo. Ativem também o sininho e sigam a Ju nas redes também. E nos acompanhem sempre por aí, a gente tá sempre procurando fazer conteúdos inspiradores e transformadores pra vocês. Então, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Ju. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Adorei. Adorei que você tem um livro. Sim, eu vou assinar pra ti. Opa. Delírio de um Coração Ansioso, Sensível e Intenso.